Porque quando a gente se expõe às emoções e vive aquilo, a gente fica mais forte, a gente fica mais tolerante às emoções. E por tolerar as emoções, a gente consegue viver a vida que a gente quer viver. Não a vida que é imposta e cai no nosso colo. E aí quando você me pergunta por que ficar sóbrio, permanecer sóbrio, ou fazer quem ama parar de beber, é por isso. Porque a vida acontece na sobriedade. A gente tem controle sobre as nossas ações. Às vezes mais, às vezes menos, mas em geral a gente tem. O que você vai fazer apesar da sua emoção? Essa é a chave, tá entendendo? Porque muito das emoções, as emoções ficarem muito intensas e às vezes perder o controle das suas atitudes, que é diferente. Eu posso estar com raiva, mas não falar de uma forma raivosa. Eu posso estar triste, desanimado e mesmo assim levantar e fazer exercício. Às vezes mais, às vezes menos. Então, se eu me guiar pelas minhas emoções e eu fazer só o que elas dizem, eu não faço aquilo que é importante. Por exemplo, eu vou conversar com alguém que bebe demais e eu preciso tentar entender o que ela está falando. Mas eu sinto raiva, eu sinto frustração. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir frustração e mesmo assim não responder imediatamente a essa emoção. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem, e você? Meio confusa, né? É? Você me acompanha há quanto tempo? Eu acho que tem 4 dias. 4 dias? Desculpa, nem perguntei seu nome. Como é que é seu nome? Nayara. Nayara. Prazer, Nayara. 4 Muito dias? prazer, é todo meu. E aí, você tem alguma pergunta para mim? São tantas perguntas que eu nem sei como começar. Como é que você me achou? Mexendo no YouTube, aí veio o anúncio, aí eu interessei. Legal, você vai participar da Semana ACA que vai começar no dia 17 agora? Se Deus quiser. Firme Legal. e forte. Já estou assistindo as suas aulas e anotando tudo. A gente está firme aqui no aquecimento, preparando tudo para chegar no dia 17 e aproveitar da melhor forma possível esse nosso evento. Não. Meu cérebro já está até assim, ó, queimando de informação. Que bom que já tem um aquecimento para ajudar, né? Mas pode fazer alguma pergunta, se quiser, fica à vontade. Vamos lá, né? Por que manter sóbrio diante de tantas diversidades? Por que manter sóbrio? Como assim manter sóbrio? Hoje o que nós vemos é uma grande necessidade da pessoa dopar, ou com remédio, ou com alcoolismo, né? E motivos é o que não falta, né? Por exemplo, eu estou aqui com você, meu coração tá a 1000, né? São muitas emoções. E controlar isso te deixa um pouquinho insegura. Então, por que manter essa emoção se você não sabe controlá-la? Você gostaria de agora se entorpecer? Nesse momento? Não, mas a gente tem medo do julgamento. Entendi. A gente tem medo do... Porque é o seguinte, faz sentido. Faz sentido, eu posso ter medo do julgamento. Mas aí, se a gente parar de sentir as emoções, a gente paga um preço. Sentir as emoções, a gente paga um preço. Né? Você acha que eu não fico, 60 pessoas aqui ao vivo agora, olhando para mim assim, pensando, vamos ver se esse cara tem alguma coisa legal para falar ou não. Vamos ver. E essa pessoa, depende, o jeito que eu vou falar aqui agora pode definir a vida e a morte de alguém. Porque se eu usar uma palavra errada, se eu acordar um dia meio torto, a pessoa chegou o primeiro dia e viu isso, ela pode olhar e pensar, poxa, não tenho que ouvir dessa pessoa, não vou nem ouvir a segunda vez. E talvez alguém, e ela pode perder a melhor oportunidade da vida dela por uma impressão ruim que ela teve, por alguma coisa que aconteceu no dia. Isso me deixa um pouco tenso. Eu sinto o peso dessa responsabilidade. E meu coração às vezes acelera. Eu fico, poxa, caramba, eu preciso fazer o meu melhor, eu preciso, porque vidas estão em jogo. Fora a exposição. Para um psiquiatra falar na internet também é exposição.
Raramente você vai ver um psiquiatra com a minha formação falando assim abertamente pela internet. Eu sou assim uma exceção, porque a maioria não tem essa cabeça. A maioria acha que isso é feio, ou que isso é se expor demais. A maioria prefere ficar escondido, atrás de um diploma, atrás de uma mesa. E aí é o seguinte, eu poderia não passar por essas emoções. Poderia não passar por essas emoções. De ficar pensando, ficar organizando, ficar pensando num roteiro que as pessoas possam entender da melhor forma possível. Poderia não passar por isso. Não sou obrigado. Só que é o seguinte, se eu não passasse por isso, eu também nunca iria passar por outras emoções que são muito mais importantes para mim. Porque os dias de luta, eles são necessários para chegar nos dias de glória. O dia que eu vejo, que eu recebo um vídeo, um depoimento de alguém falando que a sua vida se transformou, porque eu tive a coragem de abrir a minha boca, porque eu tive a coragem de me expor, porque eu tive a coragem de levantar e falar, poxa, estou aqui para te ajudar a ser parte da solução, mesmo ouvindo comentários maldosos, mesmo tendo pessoas que não vão compreender. Eu não quero me entorpecer, eu quero estar vivo, eu quero estar acordado. E vou te dizer, a minha primeira vez que eu fiz uma coisa assim foi muito mais difícil. Hoje lives como essa contigo, que é uma pessoa que eu nunca vi na minha vida, que aparece aqui do nada. Pode fazer qualquer tipo de pergunta e eu tenho que fazer uma forma de trazer uma conversa que seja interessante para outras pessoas que estão assistindo, para ajudar outras pessoas também. Então, na primeira vez que eu fiz isso, tinha mais adrenalina. Agora eu já estou no episódio 102. Isso me deixou mais forte. Agora meu coração não acelera tanto assim, porque eu já conheço mais. Porque eu me expus. Ao invés de eu me rebaixar ao nível que a minha emoção dizia para eu fazer, porque o meu medo, minha raiva, minha frustração, às vezes, me diziam, Vitor, não vai, é desconfortável, você vai acordar todo dia às 7 e 7 da manhã, você não precisa. Por não ter ouvido isso, eu comecei a me sentir mais forte, eu comecei a ficar mais forte. Vai ficando quase natural. Porque quando a gente se expõe às emoções e vive aquilo, a gente fica mais forte. A gente fica mais tolerante às emoções. E por tolerar as emoções, a gente consegue viver a vida que a gente quer viver. Não a vida que é imposta e cai no nosso colo. E aí quando você me pergunta por que ficar sóbrio, permanecer sóbrio, ou fazer quem ama parar de beber, é por isso. Porque a vida acontece na sobriedade. Aí, assim, O que você achou você comentou em uma live que quando a gente for argumentar, a gente nunca deve usar o nosso argumento. A gente deve sempre ouvir o outro. Aí entra a questão da empatia. Tá, mas calma aí, né? Aí, por exemplo... Isso é importante, mas calma aí, segura. Eu te dei uma resposta, eu preciso saber se era isso que você queria saber, se eu consegui te responder. Sim, porque quando você se expõe e percebe que o outro tem a mesma comunicação que você, vocês se interagem. Então, você me respondeu a minha pergunta. Quando você acolheu as minhas emoções, né? E se colocou com as mesmas emoções, porque como eu, né? Tenho que receber as suas informações. E você se compadeceu de mim, meu coração se encheu de gratidão, porque aí eu sei que eu posso caminhar com você. Legal você perceber isso. É que você percebeu o poder de se colocar na mesma altura. Conecta, né? Foi isso que eu entendi. Legal. Agora, outra pergunta. Em uma live sua, você disse sobre a empatia. E sobre a gente entender o argumento do outro. Né? Então, você disse assim, que eu não posso... Eu entendi que a gente não pode argumentar no meu argumento. Que nenhum alcoólatra gosta de ser tratado como um tolo. Né? Então, eu devo ouvir o que ele tem a me dizer antes de eu quiser jogar as minhas informações. Isso aí. A minha pergunta-chave.
Se eu não posso jogar as minhas informações e não há essa sintonização que houve entre eu e você, como eu vou me deslocar sem que as minhas emoções sejam abaladas? Não. Tá. Como é que você vai se deslocar? É que assim, você tem que parar de ter medo que suas emoções sejam abaladas. Não entendi. Porque não Você tem tem que... como eu dizer para elas, ficam aqui emoções, porque agora. Isso, por isso. Você não tem que querer apagar elas, você tem que viver com elas. Mas eu não tenho controle delas. Nem eu, ninguém tem. A gente tem controle sobre as nossas ações, às vezes mais, às vezes menos, mas em geral a gente tem. O que você vai fazer apesar da sua emoção? Essa é a chave, tá entendendo? Porque muito das emoções, as emoções ficarem muito intensas e às vezes perder o controle das suas atitudes, que é diferente. Eu posso estar com raiva, mas não falar de uma forma raivosa. Eu posso estar triste, desanimado e mesmo assim levantar e fazer exercício. Às vezes mais, às vezes menos. Então, se eu me guiar pelas minhas emoções e eu fazer só o que elas dizem, eu não faço aquilo que é importante. Por exemplo, eu vou conversar com alguém que bebe demais e eu preciso tentar entender o que ela está falando. Mas eu sinto raiva, eu sinto frustração. Eu posso sentir raiva, eu posso sentir frustração e mesmo assim não responder imediatamente a essa emoção. As coisas não é sentir raiva. Primeiro que é um treinamento. É um treinamento isso. Você começar, porque se você sempre estiver evitando as emoções, não tem como viver. E essa estratégia de não evitar as emoções, mas não se guiar sempre por elas, te dá força para conseguir cada vez mais. Não vai ser sempre que você vai conseguir. A raiva às vezes tira um pouco a gente do prumo, né? Mas você vai conseguir muito mais escolher suas atitudes apesar de estar sentindo alguma coisa. Tipo, tô com raiva, mas eu não preciso xingar. Tô com raiva, mas eu não preciso ofender. Eu tô com raiva, mas eu mesmo assim talvez eu consiga ouvir. E se você começa a se conhecer, você já começa a entender que, dependendo do nível de raiva que você tá, você pode adiar uma conversa, se for o caso. E daí tem mais coisas, tá? Muito das nossas emoções tem a ver com o que a gente interpreta, com como a gente pensa a respeito daquele problema. Se eu estou conversando com alguém que bebe demais e essa pessoa ela começa a defender a ideia de que ela tem que beber demais sim, de que isso não é problema algum, né? Se isso acontecer, talvez possa gerar raiva, não é? Sim. Essa raiva talvez venha certamente de uma interpretação sobre o que o outro disse. Do tipo, talvez você tenha pensado um pensamento rápido na cabeça, do tipo assim, ele não se importa comigo. Isso nunca vai mudar. Que são pensamentos que geram raiva, que não são precisos, mas que geram raiva, geram uma frustração, gera mais descontrole emocional, vamos dizer assim, né? Então, vem cá. Ter consciência de como isso acontece, ter consciência das emoções, praticar, enfrentar as emoções que são necessárias, conhecer os seus pensamentos, isso tudo vai te ajudando a conseguir lidar melhor com as emoções. E eu vou te dizer, a maior parte dessa dificuldade de lidar com as emoções, a maior parte, tá? É difícil lidar com as emoções para qualquer um. Mas são habilidades que se desenvolvem. E a maior parte das emoções complicadas, assim, de quem convive com o alcoolismo de alguém, vem da falta de informação também. Porque as pessoas dizem coisas muito erradas sobre o alcoolismo. Do tipo assim, o alcoolista nunca vai mudar. Eles são mentirosos. O familiar ele é impotente, ele é incapaz. Mas quem bebe não é boa gente. Quem bebe não se importa com ninguém. Tudo isso vai mexendo no caldeirão de emoções. Se você está contaminado com esse tipo de mentalidade, vai ser muito difícil lidar com as emoções, mais ainda.
bastante informação, né? Para um primeiro momento. Com certeza. Por isso que eu tenho até uma live, assim, ó, eu até vou te recomendar no YouTube, eu tenho uma live mais completa, assim, sobre como lidar com as emoções. Tem, inclusive, um podcast, né, uma live inteira sobre várias emoções diferentes. Tem sobre raiva, tem sobre vergonha, sobre culpa. Você pode dar uma olhada também para entender melhor. Eu sei Com que é certeza. Que muitas coisas mesmo. Porque, como você disse numa live também sobre os estágios, por você ver, você comparou os estágios, não foi? Peraí, deixa eu olhar aqui. Aí você falou que nós temos também esse estágio, que nós não somos diferentes do estágio que o alcoólatra está passando, né? Então, eu acho que é por isso que a gente remete tanta responsabilidade para a gente. Porque se a gente é responsável, você também tem uma parcela de contribuição, né? Se você é responsável. Então, nesses estágios que você colocou que a gente tem, se eu não me engano, 5, né? Aí, por exemplo, quando a gente tem o estágio da constatação... Contemplação, né? Aí você disse pra gente que a gente sabe, mas ainda é uma ideia solta. Quando a gente tem o outro estágio, que é da contemplação, aí é sobre o amor bandido, né? Se você disse do amor bandido, e se você acabou de dizer que as nossas emoções, se nós conhecemos ela, nós temos maior controle sobre o nosso comportamento. Porque o que nós não conhecemos é o que nos apavora. Porque se nós não conhecemos, nós estamos andando em um território desconhecido. Então, a gente está andando em casca de ovo. Certo? E aí, depois você falou sobre o estágio da preparação. Aí vem o meu grande dilema. Vamos supor, se eu estou estudando, se eu estou me preparando, né? Mesmo assim, eu estou em um território de bomba, vamos dizer. Eu não estou pisando com segurança, porque por mais que eu pratique uma estratégia, eu não sei como o outro vai reagir. Né? Porque, né, o contexto, igual assim você falou, o contexto é variável. Então, a minha pergunta é, se nós estamos em constante estágio de desenvolvimento, se nós estamos nesse processo rotativo de desenvolvimento, aí vem, né, como que eu posso me deslocar do meu eu, entendeu? Porque você disse assim, se você viu que você não tá dando conta por causa da recaída, você sai, bebe uma água, esfria e depois você volta. Você não tenta responder, não. Porque você falou que eu trato tanto a recaída dos alcoólatras quanto dos familiares. E nós que estamos sóbrios, quando eu falo sóbrio, eu falo entre parentes. Porque se nós estamos lidando com as nossas emoções, que também para nós é uma caixinha de surpresa, né? Então nós também estamos sóbrios, mas nós também estamos anestesiados. Concorda? Em partes, mas não quero tirar o foco da sua pergunta. Não, a minha pergunta é, porque na verdade, tanto ele quanto eu, nós dois precisamos de ajuda. Concorda? Concordo. Tanto ele quanto eu precisa de ajuda. Só que por eu, aparentemente, estar sóbria, sem o efeito do álcool, exige de mim mais uma postura mais humana. Entendeu? Eu acho que sim. Então quer dizer que a responsabilidade maior ainda vai ficar para mim.
Tá, a pergunta é essa. Deixa eu pegar a sua pergunta, senão eu não quero fugir, porque tem várias coisas que você falou que a gente poderia conversar. A pergunta é, me corrija se eu estiver errado. Vitor, será que a responsabilidade maior sempre vai ficar para mim? Não, não é que a responsabilidade sempre vai ficar maior para mim. Porque se eu jogo a responsabilidade para o outro, eu fico na minha estaca zero. Se eu me responsabilizo, eu tenho consciência dela. Entendeu? É porque você disse numa live que não é questão de culpa. É questão de sair dessa posição de vítima. Entendeu? E a pergunta então, a pergunta é, se eu preciso sair dessa postura de vítima, como que esses estágios eu vou evoluir ele sem que as recaídas me façam paralisar nelas, entendeu? Não entendi. É complexo, eu sei. Eu acho que tem uma parte que você ainda não entendeu. Talvez isso deixe meio confuso. A ideia não é você não responsabilizar ele. A ideia é justamente você responsabilizar ele. Mas com o meu comportamento. Com a minha mudança de postura. Isso. E manter a responsabilidade sobre você própria e sobre o impacto que você gera. Isso eu entendi. Eu posso até usar o exemplo que você usou sobre a mulher que, de uma maneira, ela não dava o dinheiro para o filho, mas ela dava o cartão. Então, isso. É uma maneira, não é? É uma maneira possível. É muito complexo. A gente tá vendo? 4 dias. É que você tá há 4 dias, né? Tá começando a assistir lives. É que você tá começando agora, né? Você assistiu algumas lives nos últimos dias. Você tá começando nas primeiras lives, né? Parece muito. Mas é difícil. Tem um caminho de aprendizado. Tem um caminho de aprendizado mesmo, né? Que no começo pode assustar. Com certeza. Principalmente na hora de colocar em prática. Total. Mas é por isso que por isso que eu faço tantos vídeos, tantos eventos, né? Para trazer tanta informação, assim, né? Para poder preparar para isso, né? Para poder entender e compreender com mais clareza. Mas não se apavora no começo. Começa a depositar essas informações no teu banco de conhecimento, assim. Algumas eu entendi bem, outras eu não entendi tão bem ainda. E vai pegando as informações, vai refletindo sobre elas. Porque se você tiver muita ânsia, meu Deus, tá, mas eu não entendi exatamente como essa informação em específico vai me levar para fazer alguma coisa na prática. Ok, ainda você não entendeu. Mas vai pegando o espírito da coisa, vai entendendo a lógica por trás. E aí você logo vai entendendo cada vez mais. Para você conseguir, porque depois a ideia, inclusive, né, eu tenho até, por isso até que eu tenho até um curso que eu faço acompanhamento mais próximo dos alunos, né, tem uma comunidade de alunos, e aí o que acontece? A ideia é justamente fazer um treinamento para que a pessoa consiga fazer isso de forma natural. Mas isso leva um tempo se aprendendo, né? É tipo assim, ó, aprender uma habilidade nova. Fazer qualquer coisa nova é desafiador. Eu não sei se você sabe fazer bolo. Eu nunca fiz um bolo, assim. Já tentei fazer umas tortas, algumas coisas. Mas parece impossível você pegar, tornar um ovo, farinha, e numa massa que você bota no forno, daí vira um bolo, cresce. É uma loucura. Só que quando você começa a entender melhor, quando você começa a praticar, você olha que não é tão complicado assim. É só que é uma coisa que eu nunca tinha ouvido antes. Uma coisa que eu não sabia como fazer. É uma coisa que eu nunca tinha ouvido falar. Como é que vai, né? Mas quando você comentou numa live sua, da sua professora, você estava estudando, você estava praticando,
e a sua professora entrou dentro da sala e te mostrou uma forma diferente e você teve esse despertar. Uhum. Então, imagina assim, quando você viveu aquela experiência da sua professora, igual você disse na live, assim, para mim, ela não estava entendendo o que eu estava estudando. Eu tô estudando, só que eu falo e eles não me escutam. Isso, é isso aí, é isso aí. Aí você foi lá, a professora foi lá e fez diferente, e você disse, não, vocês estão brincadeira comigo. Parecia que todo o seu trabalho antes não tinha sido feito. Verdade. Então a minha pergunta é assim, é a mesma sensação que a gente tem do lado de cá, entendeu? Porque a gente está estudando, a gente está tentando praticar, e é a mesma posição sua, só que aí depois você mencionou lá, né, que a professora fez, e aí você mudou, procurou estudar de uma forma diferente, e aí você criou o seu próprio método, né? Então, assim, aí depois também, no outra live, eu acho que foi no outra live, que você disse que o cérebro do alcoólatra é parecido com o do adolescente. Isso. Aí entra outra questão. O cérebro do adolescente tem informação. Por que o do alcoólatra também estaria em informação? Eu tô adorando conversar contigo. Você tá trazendo perguntas muito importantes. Legal. Mas é porque eu assisti suas lives, né? Muito bom, muito bom. É o seguinte, por quê? Que legal que você está fazendo essa pergunta. É que é o seguinte, a gente tem algumas camadas no cérebro. Tem uma parte do cérebro, não sei se você sabia, que ela é responsável pela gente respirar. Eu vou chegar num lugar que você vai entender, só que eu preciso dessa informação para você sacar, tá bom? Tem uma parte do cérebro, não sei se você sabia, que é responsável por respirar, e respirar é automático, né? É semi-automático respirar. Se você dorme, você continua respirando. Não existe coisa mais, vamos dizer assim, primitiva do que isso, né? Uma parte do cérebro que respira, que é responsável por respirar automaticamente, né? É uma coisa muito primitiva. Pô, a gente nem pensa. Só que o que acontece? Tem outra parte do cérebro um pouco mais para cima, que é uma parte um pouco mais emocional, que é mais as emoções, que é aquela coisa instintiva, impulsiva, uma parte assim dos desejos, da raiva, da felicidade, das emoções. Não é totalmente racional. Ainda é um pouco mais primitiva, mas faz parte, tudo faz parte do que nós somos. E aí tem uma outra parte do cérebro mais para cima, que é a mais desenvolvida, que é a parte que pensa, reflete, raciocina, planeja, controla as emoções, se determina, se compromete, que é o córtex pré-frontal. Não importa o nome agora, tá? É a parte mais para cima aqui da cabeça e ela é um pouco mais desenvolvida. Vitor, por que você está falando tudo isso aí? Agora eu vou te explicar. Porque o que acontece? Conforme a gente nasce e vai se desenvolvendo, a parte primitiva, ela se desenvolve primeiro, né? Um bebê precisa nascer já respirando sozinho. Senão não dá. E aí a pessoa vai crescendo, mas uma criança não tem a mesma cabeça que um adulto. Ela não consegue planejar as coisas, ela não consegue entender o mundo como ele é, enfim. Nem os adultos conseguem, né? Mas uma criança não tem a mesma cabeça que um adulto, né? Ela é uma criança. Não consegue planejar muito. Você entende o que eu quero dizer, né? E aí, conforme a pessoa vai crescendo, essas partes primitivas crescem primeiro. A parte das emoções cresce primeiro que a parte da razão, vamos dizer assim. E aí o adolescente, ele tem essa coisa mais impulsiva. Tem essa coisa mais impensada. E aí, quando ele vai ficando adulto, vai crescendo essa parte da frente do cérebro que ela é mais responsável pelo intelecto, pelo raciocínio, pelo discernimento. Vitor, beleza, tá. Mas o que tem a ver com o alcoolista, já que o adolescente vai crescer? Aí que tá. A diferença é no funcionamento dessa parte mais da frente do cérebro, o córtex pré-frontal. Por quê? Quando a pessoa bebe de forma muito recorrente,
Primeiro que qualquer coisa, quando a pessoa bebe na hora, essa parte naquele momento, durante a intoxicação, durante a embriaguez, essa parte fica mais enfraquecida, vamos dizer assim. É como se tivesse é como se fosse um anestésico dessa parte do cérebro. Mais forte para cá do que mais forte na parte mais do córtex do que da parte emocional. Uma pessoa que bebe é como se tirasse o filtro um pouco, né? Ah, bebeu lá, parece que tá meio sem filtro, meio sem freio, né? Só bebe e fica meio sem freio, beleza. É porque o álcool faz isso. O álcool faz isso. Conforme a pessoa vai bebendo mais e mais, recorrentemente, a tendência que tem é porque o álcool ele aciona mais a parte primitiva do cérebro e ele enfraquece mais a parte mais desenvolvida, vamos dizer assim, né? E aí o que acontece? Quando a pessoa vai bebendo muito, o que acontece? Começa a desenvolver, o cérebro ativa mais nessa parte mais primitiva e fica mais desativado na parte menos primitiva. Porque o cérebro também funciona como se fosse tipo assim um músculo, que quanto mais usa, mais fica forte. Quanto menos usa, e aí o álcool vai estimulando, vai usando mais uma parte do cérebro, e aí aquele funcionamento mental do alcoolista, conforme ele está na ativa, conforme ele segue bebendo, conforme ele ainda não está numa sobriedade sólida, tende a ser um comportamento, uma cabeça um pouco mais parecida com a de adolescente. Por causa disso, porque o córtex pré-frontal fica um pouco menos ativo. E aí, conforme ele para de beber e passa tempo, vamos dizer assim, semanas, meses, sem beber e se desenvolvendo, aí o cérebro tende a retornar. Compreendi. Enfim, eu quis explicar isso para tentar trazer clareza, né? Não era para complicar. Essa questão primitiva seria a mesma coisa que instintiva? Uma coisa instintiva? Seria? Seria. Dá para complicar muito isso, mas é mais ou menos sim. Porque quando você começou a falar de primitivo, eu lembrei da história do pombinho que você mostrou na live, entendeu? Eu não sei por que eu fiz essa ligação, mas é como se fosse, entendeu? Eu não sei por que eu fiz essa ligação do pombinho com a questão primitiva, mas eu fiquei imaginando assim, se por exemplo, essa parte fica mais sensível, mais primitiva, como respirar, que é automático, por isso que muitas das vezes a gente fala alguma coisa para a pessoa que está alcoolizada, ou dizendo que está bebendo socialmente, que é só para ficar no grau, né? E ela te responde de uma maneira repetitiva. Você já sabe que ela vai repetir, que ela vai falar o mesmo discurso. Você, mesmo estando sóbria, você fala o mesmo discurso e aquele disco continua rodando. Aí você diz pra gente falar assim, quando você tiver sóbrio, nós conversamos. É pra gente sair daquele disco, mudar o disco, não foi? Aí eu fiquei pensando nesse sentido. Eu entendi mais ou menos ou eu tô fora da explicação? Entendeu mais ou menos, entendeu? Acho que sim. É porque eu lembrei do disco que você falou, que a gente tem que rodar o disco de maneira diferente. Se é uma maneira primitiva, né? Então a gente tem que buscar outra forma. Isso, A ideia é essa. Legal. Estudar dá trabalho. Dá, principalmente no começo, quando a gente está começando a aprender. Vou te falar. Muito bom. Eu comecei a estudar mês passado, eu comecei a fazer um curso, porque assim, a pandemia, né, essa situação agora que a gente está vivendo, exige que a gente seja mais flexível e esteja aberto a coisas novas para poder viver bem, né? Sabe o que eu estou fazendo agora? Eu comecei um curso de japonês. Cara, as primeiras aulas do japonês, eu vou te falar assim, nossa senhora, eu olhava para aquele negócio, estava impossível aprender esse negócio, é impossível. Aí o professor falava assim, não, você tem que continuar. Eu pensei, meu Deus, será que as minhas alunas se sentem assim? Eu falei, não, deixa eu lembrar elas que isso é só o começo também, né? E daí, conforme eu fui vendo, porque é uma letrinha lá que é uma loucura, porque o japonês não tem nem a letra igual a nossa, né?
As letras tudo muito doida, e é tudo diferente, e aí no começo dá um trabalho enorme, mas conforme você vai se familiarizando e vai se expondo àquele conhecimento, as coisas começam a fazer sentido, conforme começa a ficar mais natural, e aí começa a dar até mais gosto, assim, né? Já, não, tô sacando, tô entendendo. Uma Sei se ótima... está sentindo. Tudo é Gostei. diferente, no japonês ele fala tudo é diferente, tudo é trocado, o negócio não tem sentido, assim. Mas é que não tem sentido para um brasileiro, para quem fala português. O sentido é diferente, daí você tem que, tá. Aí você começa a se familiarizar, você percebe que, beleza, dá para entender. Só que é uma lógica que eu nunca tinha sido exposto antes. É uma gratificação muito grande saber que você se coloca para nos ajudar a sair dessa posição para aprender coisas novas. Para nós também seria como a sua, né? Uma linguagem totalmente diferente, né? Mas é muito bom saber que, né, que você faz esse papel. Muito obrigada pela paciência. É um prazer, eu fico feliz. E vou continuar estudando e vou te incomodar mais ainda, tá? Por favor, eu agradeço. Te ajudei, Nayara? Muito! Com certeza. Vou continuar estudando. Pode ter certeza que você me ajudou a ficar estudando mais ainda.